Eu quero saber de você, como que é que funciona esse investimento no mercado imobiliário, passo a passo, quanto de dinheiro, numa simulação, numa hipótese factível, dá para as pessoas ganharem dinheiro? Eu trouxe aqui para a gente estudar de algum caso real, tá? Não é um processo simples, é claro que não. A partir do momento que a gente resolveu investir em algo, claro que existe o risco. Então a gente tenta calcular e minimizar o risco. O primeiro passo, tanto para o investidor como para o cliente final, é o mesmo. A gente precisa analisar a capacidade de crédito que essa pessoa tem para poder investir, aliado àquele recurso próprio que ela tem. Nesse caso, o mais interessante é que o recurso próprio é mínimo, que a gente já fez essas comparações em outra situação, comparando o imóvel pronto com o imóvel a construir. A gente fala de uma economia real muito grande. Então a gente faz essa análise primeiro e demonstra para o cliente, para esse investidor, quais são os melhores locais de se investir. A gente tem vários parâmetros aqui que a gente está vendo, que o mercado está superaquecido, que está se vendendo bem, que está tendo muita procura. Então a gente mostra essas oportunidades para o cliente dentro da realidade dele. A que a gente trouxe aqui, a gente está falando de um condomínio fechado na região metropolitana, que seria a cidade de Vespasiano, uma região que está em plena expansão, uma casa com pé direito duplo, que é algo muito legal, uma sala legal, com uma fachada bonita, moderna, 3 quartos, sendo um deles suíte, com closet. E a novidade que todas as casas agora têm, que é o home office, que hoje que seria um quarto, mas que hoje ele se tornou o home office. A gente pegou um modelo mais médio, para a gente exemplificar, mas independente do padrão, a gente tem esse modelo girando na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma casa dessa, hoje, a gente está estimando uma venda em torno de R$860 mil, que é uma venda muito, assim, tem acontecido muito e tem acontecido muito na planta. Ela não tem chegado nem a ficar pronta para ser vendida. Esse perfil de investidor, numa casa dessa, a gente está falando de um custo total, primeiro de todos, é a aquisição do lote. Que um lote lá na região, a gente está falando de 190 a 220 mil reais, num condomínio desse porte. Esse investidor não precisa ter os 190 mil reais, porque o produto da Caixa, ele financia tanto o lote como a construção. Então, desses 190 mil reais, esse investidor precisa ter, geralmente, em média, 10% desse valor. Diante desse investimento, a gente vai partir para o projeto, que a Caixa, ela exige que a gente faça um projeto dessa casa que a gente quer construir. Então, com base nesse projeto, e visitando o lote, que a engenharia da Caixa faz uma visita no lote, eles chegam no preço de venda dessa casa. Junto com esse projeto que a gente apresenta, a equipe da Caixa Econômica consegue chegar num preço de venda, que é a garantia desse negócio. Então, quer dizer que a Caixa deu o aval dela no nosso projeto. É viável a compra desse terreno por esse valor, e aí a gente segue os próximos passos, que são as planilhas da Caixa, que são a exigência dela. A gente parte para os projetos, que é o projeto de arquitetura, aprovação na prefeitura da cidade, projetos complementares, que são projetos de cálculo estrutural, que tipo de fundação que a gente vai usar. Isso é muito importante. A gente trabalha com todos os projetos. Até porque a Caixa nos exige. Isso é uma norma técnica. Então a gente precisa trazer segurança para essa garantia da Caixa. Porque a Caixa está emprestando um dinheiro para esse investidor que é um dinheiro futuro, né? Porque não existe uma construção nesse primeiro momento. Então, o que vai nortear ela são todos os parâmetros construtivos que ela tem e que a gente apresenta. Então, a gente de posse do lote e feito todos os projetos, aí a gente vai começar essa construção. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente está falando de um investimento em torno de 310 mil reais na construção dessa casa. Isso a gente está falando do custo direto. Isso aí do piso ao teto. Esse é o custo direto da construção. E existem alguns custos que não fazem parte do cubo, porque o cubo é básico. Por exemplo, um aquecimento solar. Eu posso optar ou não por colocar um aquecimento solar na minha casa. Uma piscina, um espaço gourmet, isso tudo são custos acessórios, né? Não é básico, não é essencial a uma construção. Então a gente já prevê esses gastos pelo padrão construtivo que a gente está encarando. Outra coisa que não entra no custo do CUB é a fundação, porque cada terreno é de uma forma. Então o CUB não tem como dimensionar isso. Então a gente considera isso como custo fora do CUB. Então,
a gente colocou aqui R$ 105.000 para esses custos extras, complementares. E consideramos também em torno de R$ 21.000 para esses projetos, que são feitos pelos profissionais, engenheiro calculista, engenheiro de instalações, cada um na sua área faz o projeto da sua competência. Diante disso, a gente chega num número em torno de R$ 625.000 de investimento. Só que aí é que é a grande sacada, o grande barato desse modelo é isso. O investimento de recurso próprio, a gente está falando em torno de R$ 97.000. Eu já falei, mas vale a pena frisar novamente. Esse recurso próprio não é colocado de forma imediata. Para te falar a verdade, a gente pode considerar 50% dele nos 3, 4 primeiros meses, que são os gastos iniciais, né? E os outros 50%, a gente está falando sobre aquelas parcelas de evolução. Porque à medida que eu vou usando esse crédito da Caixa, eu vou tendo parcelas, mas não na totalidade. À medida que eu uso, eu pago, sempre proporcional. Então a gente está falando de R$ 100.000 de investimento, sendo que em torno de R$ 50.000, a gente está falando de diluir isso em 12 meses, no mínimo 12 meses. Porque é o cronograma de obras. Exatamente. À medida que a obra vai evoluindo, você vai desembolsando dinheiro. Ou seja, até os R$ 100.000 de um universo de 860.000, que é o preço de venda, hipotético, até os 100.000 que você não paga à vista. Você vai pagando à medida que a obra vai evoluindo. Exatamente. A gente fez o cálculo de retorno considerando uma posição estática. Porque se a gente fosse considerar essa evolução, o retorno fica muito maior. Mas a gente, como está trazendo a título de exemplo, né, de um investimento que é muito seguro, a gente paralisou esse investimento e fez considerando como se tivesse aplicado esses 100.000 de uma vez. Mas o retorno é maior ainda, se a gente considerar essa evolução de investimento gradativo. Então vamos continuar. Fizemos essa casa num período aí de mais ou menos 12 meses. Coloquei aí de 3 a 4 meses de burocracia, né? Vamos chamar de burocracia, que seria aprovação de projetos, aprovação de crédito, aprovação, assinatura na Caixa Econômica, esses prazos legais que a gente precisa. E mais ou menos uma casa dessa leva-se em torno de 8 meses para construir. Então a gente está falando de um período de 12 meses. Mas nessa simulação eu fui um pouco mais pessimista e considerei 18 meses, para a gente ver o que daria esse retorno. Considerando R$ 860.000 de preço de venda, contra R$ 625.000 de preço de custo, a gente chega num lucro bruto de R$ 234.000 nesse período. E aí, depois do lucro bruto, a gente precisa tirar algumas despesas, que seria a corretagem. A corretagem, caso tenha uma imobiliária vendendo. Porque a corretagem, se você vender, se alguém tiver interesse de procurar, nem isso não tem. Exatamente. E hoje, com mídia social, né, tão assim, ampla, a possibilidade de se fazer uma venda direta aumenta muito. É muito mais fácil. E o imposto, esse imposto é ganho de capital? Ganho de capital. Considerei 5% de corretagem imobiliária, caso tenha a figura do corretor, e considerei o ganho de capital, que é 15% em cima do lucro. Porque, no caso, essa é uma modalidade que a gente só consegue fazer na pessoa física. Então, ela é tributada em cima da tabela do imposto de renda. A gente considera o ganho de capital. Mesmo assim, a gente chega num lucro líquido de R$ 155.000 para um investimento, nesse período todo, de em torno de R$ 100.000. Então, a gente está tendo um lucro de R$ 155.000 no período. Considerei na 18 meses. Na veia. Exato. Isso é importante frisar, porque a Caixa, quando financia o próximo cliente, vamos dizer, o cliente do imóvel novo, ela paga o valor total. E aquele cliente fica devendo a Caixa. Inclusive é um bom ponto. Você financiou a construção, mas na hora de você vender a casa, a Caixa pode financiar para alguém, porque esse alguém vai pagar o financiamento que você fez. Exatamente, exatamente. Dentro dessa linha de raciocínio, a gente está falando de um financiamento de R$ 527.000. Você vendeu por 860, esse comprador novo, ele quita lá os 527
e o troco volta para você. Então é muito legal. Dentro dessa linha de raciocínio, Diogo, sendo bem realista, sabe? Vou falar até um pouquinho pessimista, porque 18 meses é um prazo até longo, para esse tamanho de casa, a gente está falando de um lucro líquido de R$155 mil. Se a gente trouxer isso para uma renda mensal no período, a gente está falando de uma renda de quase R$9 mil por mês. Eu acho que isso faz diferença na vida de muita gente aí, né? Utilizando o que tem, que é o nome, né? Que é uma renda legal, e algum recurso próprio que não é tanto. E o mais interessante, se a pessoa não tiver condição de fazer esse investimento sozinho, ela pode juntar aí um grupo de amigo, de familiar, e fazer essa composição juntas do financiamento. Então é muito legal o investimento.